Esse texto, sem dúvidas, precisava estar na cabeceira da nossa cama, sobretudo no nosso coração, sabe, irmãos? É um texto que a gente deve ler diariamente, frequentemente, para colocar a gente no lugar da gente, para a gente não ousar querer uma função que Deus nunca deu para o crente. Esta é a verdade. Esse texto chama muito a minha atenção, e eu acho que chama a sua atenção também, porque aqui você vai ver uma pecadora rendida aos pés do Senhor, e aqueles que se diziam santos, aqueles que se diziam não pecadores, os crentes daquele tempo, estavam com pedra na mão para atacar numa pecadora. É interessante. Jesus fica do lado da pecadora e não do lado dos crentes. Isso já fala muito, na verdade. Mas antes de eu falar muito, queria ler o texto. João 8, olha aí. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Presta atenção nos detalhes. De madrugada. Alguns chegam a afirmar 3, 4, 5 horas da manhã, a gente não consegue precisar. Mas o fato é que o dia ainda não tinha raiado, o sol não tinha raiado. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus, gente crente, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, olha a vergonha, né? Você põe a mulher que foi pega em adultério, põe no meio de todo mundo, para servir de escândalo, para envergonhá-la. O crente não devia fazer isso, mas às vezes faz. Verso 4, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Senhor, o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Estão querendo colocar Jesus num beco sem saída, mas Jesus nunca fica num beco sem saída, é os homens que ficam, ele não. Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Senhor, a tua palavra foi lida e nós te pedimos a tua graça para a explicação, para o entendimento da mesma. Teu Espírito que está presente aqui, possa trazer cativa a nossa mente a tua palavra. Fala o nosso coração, Senhor, e nos ajude a cumprir esse texto, nunca ficarmos do lado dos escribas e fariseus, como este texto eles se portaram, mas permita-nos agir como o Senhor agiu, fazer o que o Senhor fez, praticar o que o Senhor praticou, porque somos teus imitadores, somos teus filhos, e tudo aquilo que temos veio da tua mão para conosco. Então nós te agradecemos e ao mesmo tempo te pedimos, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação e nunca da acusação.
O Senhor nos deu o ministério da misericórdia e nunca o de atacar pedras. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria conversar com vocês, amados, sobre o seguinte tema: o crente é apedrejado, apedrejador jamais. O crente é apedrejado, se for necessário mas apedrejador nunca. Não é uma alternativa, não é uma opção. Nunca um crente pode estar com pedra na mão, porque se estiver, alguma coisa muito errada está com a fé que ele professa, com o evangelho que ele diz crer, com o Jesus que ele diz andar. Tem alguma coisa errada no seu coração. Eu quero começar contando-lhes uma história que eu ouvi quando estava no seminário, de uma senhora, que um dia deram-lhe a oportunidade na igreja para ela compartilhar o evangelho. E ela foi de forma muito simples, humilde, lá à frente da igreja, compartilhar o evangelho. E a história dizia que aquela senhora, alguém muito revoltado com aquilo que ela falou, com o conteúdo e com a didática dela, pega-lhe uma pedra e lhe taca naquela senhora. E aquela senhora, ferida por aquela pedrada, sangue começa a escorrer pela sua face, ela passa a mão no rosto, e ela olha para o sangue e ela diz: louvado seja Deus, pelo privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. Essa história me ensina muito que o crente está disposto a sofrer pedrejada, se for o caso. Embora a gente não quer isso, obviamente, mas se há disposição no crente, nunca é para apedrejar, é para ser apedrejado. Foi Jesus quem disse: olha, se te baterem numa face, dá outra. Não revide. Foi Jesus quem nos ensinou. Portanto, o evangelho vai na contramão, amados. Vai na contramão. O mundo diz: bateu aqui, dá o dobro. Cuspiu, cuspa. Bateram-lhe, bate. Zombaram-lhe, zombe. O mundo ensina isso. Jesus diz: zombou de você, bem-aventurado você é, porque você é perseguido. Olha, se baterem na sua face, dê a outra. Portanto, o evangelho me faz nunca carregar uma pedra na mão. Nunca eu posso sentar numa cadeira de juiz, quando quem é o juiz é só o Todo-Poderoso. Esta cadeira não me pertence, nunca me pertenceu, nunca me pertencerá, nunca. Você também não. Quando eu olho para esse texto, você consegue pintar um quadro? Você consegue pintar um quadro na sua mente? Eu pinto este quadro quando eu vejo esse texto. Eu vejo esta cena, de madrugada, diz o texto bíblico, que Jesus de novo foi para o culto, foi para a igreja, foi para o templo, foi. Jesus ama estar nesse ambiente, né? Aí chega lá, tinha uma multidão querendo ouvi-lo, e diz a Bíblia que Jesus assentado ensinava. Em cima de que ele sentou? Não sei. A Bíblia não conta em cima de quê. Talvez num pequeno degrau, talvez num banco, talvez num tamborete, talvez numa pedra, ou talvez no próprio chão. Não sabemos em que ele assentou, mas diz a Bíblia que Jesus assentou e ensinava aqueles que ali estavam. De repente, um horário bem propício para isso acontecer, né? Uma mulher é pega em flagrante adultério. Os escribas e fariseus, mais do que depressa, pegam aquela mulher, sabem que Jesus está no templo, é madrugada, têm uma ideia: vamos levar esta mulher que foi pega em flagrante adultério, vamos pegá-la e levá-la até Jesus. O momento é propício para duas coisas principais. Primeiro, para colocar Jesus num beco sem saída. Nós vamos perguntar a Jesus: Jesus, a lei manda apedrejar, e o Senhor? Se Jesus fala algo contra a lei, eles tinham um álibi para ir contra Jesus. Então Jesus estava meio que num beco sem saída, porque se Jesus aprova a atitude dela, ele está aprovando o pecado, mas se Jesus também reprova a obediência à lei, ele está indo contra a lei de Moisés. Então, na nossa cabeça poderíamos pensar: não tem saída para ele. Mas tem, porque Jesus não fica encrencado. Aí diz a Bíblia que eles colocam aquela mulher
no meio daquele cenário, querendo que ela passe por uma vergonha, e fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, a lei, Moisés, diz que uma mulher pega em flagrante adultério tem que ser apedrejada, e tem mesmo. Se você lê Levítico, a lei diz isso. Foi apanhada em adultério, não só ela, mas como o homem, o qual, que ela se envolveu, também deve ser apedrejado. Mas aqui eles já começam a descumprir. O homem não vai, vai a mulher. Você percebe que não há, de fato, uma intenção bíblica. Na verdade, querem é colocar Jesus em mais lençóis e a mulher em vergonha. É o que querem. Fariseus e escribas. E diz a Bíblia que Jesus, vejam a cena, pinta esse quadro. Eu não sei se ele estava sentado num tamborete, uma cadeira, mas eu vou sentar numa cadeira. Diz a Bíblia que quando eles falam, se você perceber os detalhes, você vai perceber que Jesus não responde imediatamente. Jesus começa a fazer alguma coisa no chão, escrever alguma coisa no chão. O silêncio é a primeira resposta de Jesus. É como se Jesus dissesse: olha, vocês não estão querendo tacar pedra? Manda ver. Jesus em silêncio espera com que o primeiro tenha a atitude de tacar a pedra. Aí a consciência deles provoca-lhes uma nova pergunta, e diz o texto que eles começam a insistir. É por causa da insistência que Jesus responde. Aí Jesus vai responder o seguinte para eles, quando levanta e diz: olha, vamos fazer o seguinte, parece que vocês não estão tendo muita coragem de tacar a pedra, mas quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra o que não tiver pecado. E Jesus baixa a cabeça. Diz o texto bíblico que, tomados pela consciência, a gente não sabe o que passou no coração deles, a gente não sabe. Mas alguma coisa efetuada pelo Espírito aconteceu. Trouxe-lhes os pecados ocultos de cada um. Porque aquela mulher foi apanhada em adultério, pecado público. Mas e o meu pecado? Que mesmo não sendo público, continua sendo pecado. Ela foi apanhada em adultério, mas eu que sou fofoqueiro. Ela foi apanhada em adultério, mas eu que sou mentiroso, sou linguarudo. Ela foi apanhada em adultério, mas eu que trapaço com Deus, sonego o dízimo, sou avarento, sou mesquinho. Ela foi apanhada em adultério, mas e o meu pecado? Porque na cabeça de muita gente, pecador é aquele que deixa o seu pecado aparecer. Mas para Jesus, pecador é aquele que peca, mesmo que o seu pecado não apareça. Na cabeça dos escribas, foi apanhada em adultério e tem que ser condenada. Mas e o meu pecado que, embora não seja público, é tão pecado quanto o adultério desta mulher, e tão digno de culpa e de consequências, tanto quanto dessa mulher? E aí o meu pecado? Aí diz a Bíblia que eles soltaram as pedras e foram saindo, envergonhados. Deixaram-lhe a mulher só com Jesus. Meu Deus! Acharam-lhe que estava fazendo mal àquela mulher, na verdade estava dando para aquela mulher a maior bênção da sua vida. Levaram aos pés de Jesus na tentativa de causar mal à mulher. Pois é, mas foram surpreendidos por aquele que nos ama de tal modo, por aquele que nos redime, nos restaura de tal maneira, que uma mulher apanhada em adultério recebeu graça, e os escribas e fariseus saíram desgraçados, sem graça. Amados, eu aprendo algumas lições aqui neste texto, porque se tem um grupo para você ficar do lado, nunca é o grupo dos escribas e fariseus. Eu vou te dar uma palavra aqui, e é uma decisão que você devia carregar na sua vida. Se tem alguém tacando pedra e alguém recebendo pedrada, nunca opte por ficar entre aqueles, do lado daqueles que estão tacando pedra. Se tem um grupo aqui que são a maioria, e tem um grupo aqui que são a minoria, opte por ficar no grupo da minoria, que é bem mais provável de você estar onde Cristo esteja. Se tem um grupo de acusadores e um grupo de acusados,
opte por ficar no grupo de acusados, que a probabilidade de você estar do lado onde Cristo está, a probabilidade é grande. Sempre na Bíblia, Deus ficou do lado dos mais fracos, do lado dos mais frágeis e do lado dos pecadores que, reconhecendo o seu pecado, procuraram por graça. Sempre. O que Jesus rejeita é o tipo de pecador que, em pecando, se porta como santo. É pecador, mas finge ser o santarrão. É pecador, mas finge ser o melhor. É pecador, mas finge não ser. Jesus nunca ficou do lado dessa turma. Se tem uma turma assim, eu quero dizer para você, corra, passa longe, porque essa turma nunca experimentou o poder de Cristo na vida e no coração. Eu separei aqui, amados, 3 coisas que eu vejo nesse texto, do porquê que eu me torno muitas vezes um apedrejador. Já pararam para pensar nisso? Por que eu me torno um apedrejador? O que me leva a estar nesse grupo errado? O que me leva a estar num grupo que eu não devia estar? Fazer o que eu não devia fazer? O que me leva? Primeiro, talvez eu esteja nesse grupo por não reconhecer os próprios pecados. Alguém cegou o entendimento dessa pessoa, ou algo, ou alguém. De tal maneira que, em não vendo os seus próprios pecados, vendo o do outro, quer que o outro receba o juízo, porque na cabeça desse, ele passa ileso ao juízo de Deus. O que leva uma pessoa a pegar pedra para atacar em alguém que é tão igual? Há pouco tempo eu contei a vocês que o ser humano, que devia ser alvo e deve ser alvo do nosso amor, é o ser humano que a gente tem medo. A gente está vendo famílias, a gente está vendo uma cultura que prefere ter cachorro do que gente. Gente que já disse para mim, eu já trabalhei, por exemplo, em Conceição de Ipanema, o pessoal lá mexe, aqui é café, lá é leite, muito gado. E um dia um rapaz falou comigo, pastor, é melhor ter 300 cabeças de gado do que você trabalhar com gente. Dá menos trabalho. Pois é, o ser humano que devia ser alvo do meu amor, hoje, a gente quer ficar com o pé atrás, porque a gente não sabe em quem confiar. E talvez por qual razão? Porque, na verdade, amados, as pessoas estão tendo muita dificuldade de reconhecer o próprio pecado. Muita dificuldade. Reconhece o pecado do outro e querem que o outro receba punição, mas quando, na verdade, é tão pecador quanto, ou mais. Comete as mesmas coisas que ele comete, só que eu cometo isso quando você cometeu e foi descoberto, então você tem que ser apedrejado, porque o seu pecado foi descoberto. Eu continuo escondendo o meu pecado. Aí eu pergunto você, estou no ponto 1 ainda, turma. Eu pergunto você, pecador é aquele que é pecador porque deixa o seu pecado ser descoberto? Ou pecador é aquele que peca ainda que o seu pecado não seja descoberto? Para Jesus, ambos são pecadores, tendo ou não o seu pecado descoberto, todos nós o somos. Pois é, o ser humano consegue tratar outro igual, com pedra na mão, sendo tão igual a ele. Ele devia se apedrejar. Se é para condenar pecado, então mate você. Correto? Porque nós somos pecadores. Aí você vai para as redes sociais, né, amados? A gente tem uma turma aqui na igreja, que é mais online, do que alguns outros, mas você sabe do que eu vou falar aqui. Veja nas redes sociais para você ver. Comece a ler os comentários. Eu sempre falo com a Cris lá em casa, meu bem, não leia comentário. Não leia. Se tem um negócio que mata a gente nas redes sociais, são comentários. Porque não pode, na rede social, não pode haver nada que seja contrário ao que eu penso que as pessoas querem debater. Se alguém disse que gosta de rosa e eu gosto de azul, então eu tenho que criticar. A gente está numa cultura que a gente não aceita opinião contrária. Gente, você viu uma coisa que você não discorda? Passa. Tem um negócio lá que só se escorregar o dedo. Aí você vê na rede social, olha só, dificilmente você vê católico brigando com católico na rede social. Mas dificilmente você vê ateu brigando com ateu. Eles se aliam.
Mas dificilmente você vê um ateu brigando com ateu. Dificilmente se vê um budista brigando com budista. Mas e crente brigando com crente? Você acha que tem? Na rede social? Tem alguma coisa errada, não tem? E crente brigando com crente? Eu tenho pensado, o que tem acontecido com os crentes? Muitas vezes. Os crentes que deveriam receber da parte de Deus o ministério da reconciliação, muitas vezes estão na rede, dando pedradas, acusando. Roubou! Se não, a polícia não chegar a tempo, eles lincham, matam a pessoa que rouba. Se fez alguma coisa errada, os crentes, tomados de muitas vezes um álibi em cima da palavra, querem condenar. Então nós estamos vivendo, põe na internet lá, por curiosidade em algum momento, coloca assim, dados, estatísticas sobre perseguição religiosa, intolerância religiosa. Você vai ver que a maioria da intolerância religiosa hoje vem por parte dos crentes. Gente que devia amar, mas que quer condenar. Gente que devia estender a mão para o adúltero, porque também sou. Amados, na Bíblia, quem é adúltero de acordo com Jesus? Adúltero não é aquele apenas que comete o adultério físico. Na Bíblia, adúltero é aquele que olhou e desejou. Aí, pensa comigo aqui, quem de nós fica de pé diante disso? Quem de nós nunca olhou e nunca desejou? Bom, então, pastor, eu já olhei e desejei alguém que não é o meu cônjuge, então eu sou adúltero. É de acordo com Jesus? É. Pois é, então eu vou tacar pedra? Eu não posso. Você está entendendo? Então, o grande problema, amados, que muitas vezes eu taco pedra é porque eu não reconheço os meus próprios pecados, e por não reconhecer o meu próprio pecado, eu assassino outro igual a mim. É igual a mim, mas por não ver os meus pecados, ver apenas os teus, você tem que pagar por eles. Mas eu penso que tem uma segunda razão. Eu penso que tem. Por que a gente, às vezes, fica no grupo dos apedrejadores? Talvez porque, pela dificuldade de reconhecer, em segundo lugar, a própria vida. Não apenas um problema de ver o meu pecado, mas um problema de ver a mim mesmo. Freud, quem já estudou aí nas escolas um pouquinho de psicologia, ouviu sobre isso. Freud dizia que a gente tem a capacidade de lançar nos outros aquilo que é problema nosso. Ele chegou ao ponto de dizer, eu anotei isso aqui, ele diz que nós projetamos nos outros defeitos que são nossos. Porque eu sou adúltero, eu gosto de falar dos adúlteros. Porque, na verdade, é um defeito meu. Então, o que eu faço? Diz Freud, eu falo dele para que ninguém perceba o meu pecado. Eu lanço o holofote para ele, porque aí vocês veem a ele e não a mim. Aí Freud diz assim, que a gente tem muita facilidade nisso, de projetar nos outros aquilo que é defeito nosso. É meu defeito, mas eu falo do teu, para que ninguém veja os meus. Pois é. Sabe, amados, eu fico pensando aqui, a dificuldade de reconhecer a própria vida. Os fariseus, os escribas são crentes. Mas se eles tivessem uma visão correta a respeito da sua própria vida, nunca pegariam aquela mulher e levariam até Jesus para condená-la. Levariam até Jesus para restaurá-la, nunca para condená-la. Se tivessem um olho correto a respeito de si, jamais fariam o que fizeram, jamais. Mas sabe o que eu entendo? De alguma forma, conseguiam ver o pecado dela, mas de alguma forma não conseguiam se ver como deveriam se ver no espelho. A visão deles a respeito de si estava embaçada, estava turva, estava equivocada. É interessante quando você olha para esse texto, que quando os escribas e fariseus levam esta mulher até Jesus, querendo expor a mulher, na verdade, eles estavam expondo a si mesmos. Querendo expor o pecado dela, na verdade, estavam expondo a hipocrisia do coração, do próprio coração. Querendo colocar aquela mulher em más lençóis,
na verdade, acabaram se colocando em más lençóis. Queriam revelar o pecado dela, quando, na verdade, revelaram o próprio pecado. E qual era? A hipocrisia, em dizer que eram o que nunca foram, ser o que nunca, de fato, foram nessa terra. Pois é, o que é que me faz ficar do lado de quem apedreja? Talvez porque eu não reconheço a própria vida. E eu vou para o terceiro lugar. Aqui é o mais cruel. Por que, pastor, em terceiro lugar, às vezes a gente opta por ficar do lado errado, por não reconhecer o próprio Jesus? Amados, nós estamos falando de escribas e fariseus, gente religiosa. Se tivessem reconhecido Cristo, nunca levariam esta mulher com este objetivo até Jesus. Nunca. Ô pastor, o senhor está dizendo que eu posso ser um escriba, eu posso ser um religioso, o senhor está dizendo que eu posso ser tudo isso, mas eu tenho uma visão errada de Jesus? Pode. Eu acabo de mostrar para você um texto que é possível. Eu posso ser fariseu, eu posso ser escriba, gente da lei, gente que veste como crente, anda como crente, fala como crente, se porta como crente, vive como crente, mas tem uma visão totalmente equivocada de Cristo. Levaram a mulher para a mulher ser acusada e colocar Jesus em más lençóis, quando, na verdade, eles não entenderam o que era reino. Eles não tinham entendido o que é evangelho. Amados, a visão de reino estava totalmente equivocada. A visão era humana, e por que não diabólica? A visão de reino era humana, e por que não diabólica? Você lembra que Judas, uma das coisas que levou Judas a vender Jesus, foi que ele deixou de ver Jesus como o Jesus verdadeiro. Ele viu em Jesus, não um Senhor, mas ele viu em Jesus um negócio. Ele pensou, esse cara é bom, eu vou ganhar dinheiro em cima dele. Fez do evangelho um negócio. E você sabe da consequência, que é Judas. Pois é. Sabe, amados, a religião mal praticada pode embaçar a nossa visão. Eu gostei demais, essa semana eu estava ouvindo, o pastor Arthur me enviou uma mensagem, e eu fui ouvir, eu gostei demais, o pregador dizia que Jesus não veio implantar uma religião. E existe um livro escrito que eu quero ler esse livro, Deus não é religioso, quero ler esse livro. Deus não é religioso, e não é mesmo. A religião, ela tem sim o seu papel importante, mas eu preciso entender que Deus me chama para ser crente, e ser crente não é sinônimo de ser religioso. Tem um punhado de gente religiosa, e o religioso pega a pedra para atacar. O crente abre mão da pedra, estende a mão para restaurar. O crente vive o que Jesus fez, o religioso quer fazer o que os fariseus fizeram. Pois é. Nós estamos precisando sim, amados, de nunca assentarmos nesta cadeira de juiz, porque esta cadeira não nos pertence. Aí o texto termina, né? O texto termina, Jesus fazendo uma pergunta, porque só ficou a mulher em pé e os escribas e fariseus foram embora. Aí Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E a mulher responde, a primeira vez que ela fala é agora. Ninguém, Senhor, ninguém. Aí Jesus diz, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Sabe, amados, eu queria separar algumas lições para a gente terminar e ir embora para casa. Primeiro, a graça de Deus é multiforme. Quando eu digo que a graça de Deus é multiforme, eu estou dizendo o seguinte, há várias formas da manifestação da graça de Deus, porque existe várias formas da nossa existência. Portanto, a graça de Deus torna irmão quem eu nunca pensei que eu fosse chamar de irmão. A graça de Deus faz de uma adúltera uma irmã. A graça de Deus faz de uma adúltera estar ao lado de Jesus. A graça de Deus faz de um pecador ser salvo por Cristo Jesus. Graça. A graça não tem a ver com mérito. Se houvesse 1 centímetro de mérito em nós, não poderia ser chamado de graça. É graça porque não há mérito. Se você recebeu graça, então não ouse você pensar alguma coisa boa a seu respeito, porque não houve uma coisa
que pudesse ser chamada de mérito. Se foi graça, foi porque não houve mérito. E porque não houve mérito, Deus resolveu te dar. Então, o Evangelho me ensina que, pela graça, eu posso chamar de irmão quem eu nunca pensei que fosse irmão. Então, esse que muitas vezes eu posso pegar pedra para atacar, pode ser aquele que Jesus quer fazer irmão meu, irmã minha, quer colocar comigo para viver a fé que eu digo viver. Por isso que eu disse, o crente nunca é apedrejador. Nunca. Se for necessário, ele toma pedrada. Mas dar pedrada é nunca. Nunca, nunca, nunca. Pois é. Segundo, esta graça que torna filho que eu nunca pensei, também alcançou a mim, e por isso que eu me tornei filho. Bom, pastor, como pode Deus salvar a pecadora, a adúltera? Como pode? Poxa vida, Deus salvou você. Ela teve o seu pecado exposto, mas e você que não tem o seu pecado exposto, mas é tão pecador quanto? Não foi graça? Pois é, a graça torna a adúltera irmã, porque me tornou também filho, herdeiro em Deus, por graça, e não porque eu não peco. Eu estava um dia conversando com um pastor, ele me contou essa história, que alguém disse assim para ele: ô pastor, se Deus fosse bom, questionando Deus, né? Se Deus fosse bom, Deus acabaria com o mal na terra. Talvez você já até pensou isso na sua mente. Se Deus fosse bom, Deus acabaria com o mal na terra. Aí o pastor perguntou assim: verdade. Você se acha bom? Perguntou a pessoa que falou. Você se acha 100% bom? Aí a pessoa retrucou: 100% bom não. Aí o pastor perguntou: então você é mau? Aí a pessoa disse: eu sou mau. Então Deus não devia acabar com você também? Falou com ela. Porque na sua tese se Deus fosse bom, não deveria o mal existir. Você é 100% bom? Não, não sou 100% bom, eu sou mau. Então ele não deveria acabar com você? E se ele não acaba com você, não é por causa que ele é gracioso? Ele é bondoso? Pois é. Sabe, amados, por que Deus não acaba com a gente? Por graça, obviamente. Por que eu não devo ficar na turma que apedreja? Porque eu recebi graça. Então, pedras nas mãos eu nunca deveria carregar. É interessante que no texto o único que podia pegar pedra não pegou, que é Cristo. Aquele que não tem pecado, Jesus poderia, eu não tenho, então posso tacar pedra. O único que teve o direito de fazê-lo, demonstrou graça. Portanto, por que nós não vamos fazer? Eu termino a minha palavra dizendo para você, amado, sabe o que o Brasil precisa? O Brasil precisa de uma igreja que seja uma igreja restauradora, não acusadora. O Brasil precisa de crentes que sejam crentes, que estendem a mão, nunca para atacar pedra, mas sempre para restaurar o irmão. Caiu, encosta aqui em mim, que eu quero ser suporte para você levantar. Caiu, vem aqui, que no que depender de mim, você receberá de mim forças o suficiente para ficar em pé novamente. Por isso que eu amo a Bíblia diz assim, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. É que pensa, não é que o sujeito está, é que pensa, que tem muita gente que pensa estar, tem gente que pensa estar em pé, mas caído está. Penso estar aqui, mas na realidade estou caído. Aí a Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que você não caia. Por isso que Deus nos chamou para a reconciliação. Amados, eu queria que você fosse alguém que desenvolvesse mais o ministério de Cristo na terra. Se há um grupo para você ficar, nunca fique do lado dos apedrejadores, nunca. Mas fique do lado daqueles que estendem a mão para a restauração. O que a igreja evangélica na terra e o que o Brasil precisa e o mundo precisa é de uma igreja que acuse menos, mas que restaura mais. Uma igreja que ama mais, que ame mais e que taque menos pedra, ou nenhuma. Que o mundo precisa é isso. Pastor, sabe qual que é o problema do mundo? O problema da igreja é o mundo. Eu vou te dizer que o problema do mundo é por causa da igreja. O que está acontecendo no mundo é por causa da igreja, não o contrário. A igreja não está assim por causa do mundo. O mundo está assim por causa da igreja. É o contrário.
Eu termino dizendo isso para vocês. 2 Coríntios 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a terra é sarada de acordo com a igreja. Se a igreja orar, buscar, se a igreja andar do jeito que Deus quer que ande, o resultado vai ser no mundo. Então o mundo está hoje como está por causa da igreja. Então significa o seguinte: se nós melhorarmos, o mundo melhora. Se o crente andar mais com Deus, o mundo melhora. É o que a Bíblia está dizendo. Olha, eu sararei a sua terra. Amados, que a gente ande com Deus, que a gente exale o bom perfume de Cristo, que a gente seja o Cristo desse texto, e nunca o escriba e o fariseu desse texto, que a gente seja aqueles que estendem a mão. Caiu, vem aqui, eu levanto você, porque amanhã posso ser eu caído, e eu precisarei do teu ombro para me levantar. Portanto, este é o ministério que Deus nos deu, o ministério da reconciliação. Vamos ficar em pé? Este texto, Senhor, nos exorta, sim, a sempre ficarmos do lado daqueles que o Senhor Jesus ficou. Portanto, Senhor, esvazie, porventura, as nossas mãos. Se há no meu coração pedras que carrego para acusar, para denegrir, para machucar mais, ó Senhor, me livre delas, por favor. Que o Senhor me dê o ministério da reconciliação, para aquele que caiu, Senhor, que eu seja o amigo, que eu seja o conselheiro, que eu seja aquele que está perto para a restauração. Levante assim, Senhor, homens e mulheres aqui na nossa igreja. Levante a igreja brasileira assim, Pai. Uma igreja que ama mais, uma igreja que restaura mais, uma igreja que abraça o caído, não para provar o pecado, mas uma igreja que abraça o caído para restaurar o pecador. Ó Senhor, Tu fizeste isso conosco, permita-nos fazer também com todos aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, amado. Um domingo abençoado, um almoço abençoado na sua casa.